E aí, galera, aqui é o JP e hoje nós vamos estudar reações inorgânicas. Quando a gente fala aqui de reações inorgânicas, a gente precisa, primeiro, saber classificar uma reação dita inorgânica, né, nos seus tipos, e depois aprender a prever cada uma dessas reações, tá certo? Uma das reações clássicas que a gente vai estudar e entender o porquê dela é a reação que acontece quando eu coloco um comprimido efervescente na água. Ou seja, eu coloco ele e assim que eu coloco ele na água, igual aqui na imagem, a gente percebe a formação de bolhas. E a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso acontece, tá certo? Nesse primeiro vídeo, vamos aprender a classificar essas reações. Lembrando que quando eu digo aqui inorgânica, a gente pode estar trabalhando com a tabela periódica inteira, tá certo? E não só com uma parte um pouco mais restrita, que é o que a gente chama depois de química orgânica, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos aprender a classificar. Trouxe aqui uma tabelinha para a gente poder preencher ela e entender o nome, né, esse tipo de reação, como que a gente representa, se fosse representar, por exemplo, com letras, e um esquema geral um pouquinho mais ilustrado aí para a gente poder entender. O primeiro tipo de reação inorgânica que a gente vai ver é a chamada síntese, adição ou combinação. Todos esses nomes são sinônimos, tá? Então, se eu falo que eu tenho uma reação de síntese, uma reação de adição, combinação, é tudo a mesma coisa. E basicamente o que eu tenho? Eu tenho uma substância A que reage com uma substância B e forma aqui uma nova substância AB. Como que eu faço para identificar? É muito simples. Será sempre uma reação de síntese quando eu tiver apenas uma substância no meu produto, tá certo? Então, eu tenho aqui no meu produto, lembrando que antes da seta reagentes, depois da seta os produtos. Um único produto, né, um único tipo de produto é uma reação de síntese. Aqui no esquema geral, para a gente entender, então, eu tenho aqui duas substâncias diferentes, formando aqui uma única substância. O contrário de uma reação de síntese é chamado de uma reação de análise, ou também uma reação de decomposição. Como o próprio nome vai falar para a gente, né, decompor. Então, eu tenho aqui uma única substância no reagente que dá origem a mais de uma substância nos produtos. Então, perceba que uma é o contrário da outra. Aqui eu tenho um único tipo de produto, aqui eu tenho um único tipo de reagente, ok? E aí eu dou origem aqui a duas outras substâncias. Pode ser duas, três, enfim, mas eu tenho que ter apenas um único tipo de reagente, igual nesse esquema aqui que a gente tem, ok? Também nós temos o que a gente chama de uma reação de simples troca ou uma reação de deslocamento, ok? É muito importante que a gente entenda aqui o que significa essa simples troca. Então, nós vamos ter aqui nos nossos reagentes, nos nossos produtos, temos diferentes substâncias. Mas o que me ajuda a identificar que uma reação é de simples troca é porque eu terei uma substância simples no reagente e uma substância simples no produto. Daí o nome simples troca. Leva esse nome de deslocamento porque essa substância aqui, né, o elemento que compõe essa substância, desloca um dos elementos da substância composta. Só lembrando aqui, substância simples é aquela substância que tem apenas um único tipo de elemento. Não importa quantos átomos. Então, por exemplo, se eu falo O2, né, o gás oxigênio, é uma substância simples, porque eu tenho apenas o elemento oxigênio. Se eu falo, por exemplo, S8, eu estou falando da substância simples do enxofre. Não importa que tem 8 átomos de enxofre naquela molécula, tá certo? Então, eu tenho aqui uma substância simples que desloca um elemento aqui, no caso, o A está deslocando o B, e aí eu formo aqui uma nova substância e outra substância simples. Então, é um que tira o lugar do outro nesse caso. E, por fim, a última reação que a gente estuda é a chamada reação de dupla troca, ou também chamada de metátese. Lembrando aqui, dupla troca, então eu vou fazer duas trocas. Então, aqui eu tenho substâncias compostas nos reagentes, substâncias compostas nos produtos, ou seja, substâncias que contêm mais de um elemento químico. Assim, a gente consegue ter bem claro cada um dos tipos. Então, olha só,
Se eu tenho apenas um único tipo de produto, síntese. Um único tipo de reagente, análise. Se eu tenho substâncias simples nos reagentes e nos produtos, eu tenho uma simples troca. Se eu tenho aqui apenas substâncias compostas, eu tenho uma dupla troca. Nessa dupla troca, o A troca de lugar com o C e o B troca de lugar com o D, ok? E aí eu formo outras substâncias aqui. Então, eu tenho duas trocas, por isso do nome dupla troca. Nesse tipo de matéria, uma das coisas mais importantes é você aprender a identificar. Ele te dá uma reação e pede para você classificar que tipo de reação que é essa, ok? Então, esse esquema geral que a gente tem aqui vai ajudar bastante a gente quando a gente aprofundar nesses tipos de reações, beleza? Vamos ver agora alguns exemplos de equações químicas e classificá-los nesses tipos de reação. Então, por exemplo, aqui eu tenho N2, que reage com 3H2, formando 2NH3. Se eu comparo aqui, eu percebo que no meu produto eu tenho apenas uma substância, que é o NH3. Lembrando que o número aqui na frente não importa, tá? Então, assim, esse número indica a quantidade de moléculas do NH3, mas tudo que eu tenho no produto é apenas NH3. Como eu tenho apenas uma substância nos produtos, eu tenho uma reação dita de síntese. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a síntese da amônia, ok? Agora, vamos ver aqui. Eu tenho uma substância no reagente, que é o H2O2, formando H2O mais O2. Perceba que aqui eu tenho uma única substância no meu reagente e duas substâncias nos produtos, ok? Não importando esse número aqui da frente, tá certo? Então, como eu tenho apenas uma única substância nos reagentes, eu tenho uma reação de análise ou decomposição. Essa daqui, por exemplo, é a decomposição da água oxigenada, ok? Agora, aqui, nós temos duas substâncias nos reagentes, duas nos produtos. Se a gente analisa essas substâncias, né, então, como eu tenho duas substâncias, não dá nem para ser síntese nem análise nesse caso. Só que uma das substâncias que eu tenho nos reagentes e também nos produtos é uma substância simples. Olha só, essa substância aqui é composta apenas de magnésio. Como tem um único elemento químico, substância simples aqui. E aqui nos produtos, eu tenho a substância aqui que é formada apenas por hidrogênio, é o H2. Então, como a quantidade não importa aqui de átomos, me importa saber só se é substância simples ou não, como eu tenho substâncias simples nos reagentes e nos produtos, eu tenho uma reação de simples troca. Por fim, nós temos aqui um último exemplo. Perceba que nós temos mais de uma substância nos produtos, então não pode ser síntese. Mais de uma substância nos reagentes, não pode ser análise. Não tenho nenhuma substância simples, ok? Olha só, aqui eu tenho dois elementos, o Na e o Cl. Aqui eu tenho três elementos, a G, o N e o O. Ou seja, e analisando aqui no final também, a gente tem mais de um elemento por substância. Ou seja, como não se encaixa em nenhum desses critérios, né, em nenhuma dessas classificações, eu tenho aqui uma reação de dupla troca, ok? Então, esse é o caminho que a gente segue. A gente vê quantos produtos tenho, quantos reagentes eu tenho, né? Quantas substâncias em cada um eu tenho. Analiso se eu tiver mais de um, se é substância simples ou não. Por fim, se não encaixar em nenhum dos critérios anteriores, é uma dupla troca. Nesse caso, o Na troca de lugar com o Ag e o Cl troca de lugar com NO3, ok? A gente fecha a nossa primeira parte com as classificações. A gente também tem um estudo mais aprofundado, que dependendo da sua série, dependendo da profundidade que você precisa do conteúdo, vale muito a pena continuar assistindo. Até daqui a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, tchau.